Então, bom dia, nossa aulinha de ciência, nós vamos falar sobre os sons. Os sons estão em todo lugar. Feche os olhos por alguns instantes e fique atento aos sons ao seu redor. Que sons você ouviu? Você saberia explicar o que é o som? Encoste as duas mãos na sua garganta e fale algo em voz alta. Você conseguiu sentir a vibração da sua garganta? O som é uma energia que resulta da vibração dos corpos. Os sons se propagam, saem apenas em meios materiais, como o ar, a água e os objetos. Por exemplo, quando alguém toca o violão, o som que sai desse instrumento movimenta o ar que está em torno dele. Esse ar começa a se movimentar, carregando a energia da vibração em todas as direções. Quando essas vibrações chegam até as estruturas das orelhas das pessoas, de onde são transmitidas para o cérebro, ela percebe o som do violão. Então, o som ele está intimamente ligado ao ar. O ar, o movimento do ar, apesar de nós não vermos o ar ser invisível, mas o ar ele faz com que o som se propague, com que essas ondas se movimentem, formando os sons. Os sons eles são importantes para que possamos interagir com outras pessoas e com o ambiente. As mães, por exemplo, sabem que seus bebês estão precisando de algo ao ouvir o som do seu choro, Como o bebezinho ele ainda é pequeno, não aprendeu a falar ainda, então o bebê ele se comunica através do som produzido pelo choro, certo? Converse com o professor e os colegas sobre a importância dos sons em nossas vidas, citando outros exemplos. Então, os sons eles são muito importantes porque mesmo que você não esteja vendo, mas através do som você consegue identificar o objeto no qual está produzindo aquele som. Por exemplo, bater palmas, mesmo que você não veja a pessoa, batendo palmas, mas ao ouvir o som você consegue identificar que ali é o barulho de uma palma. Bater na porta, a gente não está vendo quem está do outro lado, mas só de ouvir o barulho nós conseguimos identificar que ali é um barulho produzido de uma mão batendo na porta, na madeira. E aqui tem uma experienciazinha para que a gente possa estar fazendo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um experimento para compreender melhor a propagação do som de alguns objetos em diferentes meios materiais. Então, quais os materiais que nós vamos usar? Um relógio despertador, saco plástico, recipiente com água e recipiente com areia. Como que nós vamos fazer? Primeiro, programe o relógio para despertar em 2 minutos e ouça o som produzido por ele em contato direto com o ar. Reprograme o despertador e coloque-o dentro do saco plástico, fechando bem. Em seguida, insira o recipiente com a água. Ouça o som produzido pelo despertador dentro da água. Retire o despertador do saco plástico, programe-o ao mesmo tempo e coloque no recipiente com areia, cobrindo-o completamente. Ouça o som produzido pelo despertador embaixo da areia. Então, nós vamos ter 3 experiências diferentes. O som pelo ar, o som embaixo da água e o som embaixo da areia. Depois de fazer isso, em que meio, a água ou a areia, o som produzido pelo despertador foi mais forte, foi mais intenso? Número 2, como você explica isso? E número 3, em relação aos diferentes meios de propagação do som, a que conclusão você chegou ao realizar esse experimento? Então, esse experimento, usando 3 elementos aí, a gente pode observar que o som ele é possível de se propagar, em diferentes elementos, em diferentes ambientes. Claro que o som ele vai ter forma diferente, Um tom mais fraco, um tom mais forte, mais intenso, certo? Dependendo do elemento usado. As propriedades do som.
Os sons não são iguais uns aos outros e nós somos capazes de perceber essa diferença. Assim podemos reconhecer as vozes dos nossos amigos e a diferença entre o som de um violão e de um violino, por exemplo. Então, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, mas o nosso cérebro, né, ao receber esse som, nós conseguimos identificar de onde ele está vindo, de que ele está sendo produzido. Você sabe o que faz um som ser diferente do outro? Os diferentes sons estão relacionados às propriedades do som, a altura, a intensidade e o timbre. De acordo com a altura, o som pode ser agudo ou grave. O som agudo é aquele som fino, o som grave, aquele mais com a voz mais grossa, mais alta. O som agudo, ele é alto, com o canto de um pássaro. Já o som grave, ele é baixo, como o latido de um cachorro grande. Quando as vibrações produzidas pelo som no ar são próximas, o som ele é agudo. Quando elas são mais afastadas, o som é grave. Quanto à intensidade, o som pode ser forte ou fraco. O som dos trovões é um som bem forte. Já o som de uma brisa é fraco. O timbre é a propriedade do som que nos possibilita diferenciar sons que se originam de diferentes fontes sonoras, como as vozes das pessoas ou o som dos instrumentos musicais. E aí, para ver as propriedades do som, nós temos aqui uma outra experiência. Para isso, vocês vão precisar de alguns materiais. 3 garrafas de vidro do mesmo tamanho, uma colher de metal, uma colher de madeira e água. E aí vão seguir o passo a passo, encher as garrafas com água. Na segunda garrafa, colocar a água até a metade. Manter a terceira garrafa vazia, ó, como mostra aqui o exemplo. E bata nas 3 garrafas com a colher de metal e depois com a colher de madeira. E preste atenção no som produzido em cada uma delas. E depois vocês vão registrar as conclusões, né, das experiências com as propriedades do som. Você estudou que os sons são diferentes e variam de acordo com a sua intensidade, podendo ser forte ou fraco. Mas os sons, eles podem ser medidos. E para medir a intensidade do som é usada uma unidade de medida chamada decibel. Quanto mais forte for o som, mais alto será o número de decibéis. O ser humano ouve sons que variam entre 0 a 140 decibéis. Sons a partir de 50 decibéis podem causar estresses e sons a partir de 80 decibéis podem causar perda auditiva, caso a pessoa fique exposta a esses sons durante muitas horas no dia. Bem, hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, nós, seres humanos, estamos passando muito tempo expostos às telas, né, celular, computador, tablet, televisão. Só que essas telas, elas prejudicam a nossa visão. E muitas telas, como o computador, o tablet e o celular, nós costumamos usar e usar ainda o fone de ouvido. O fone de ouvido, né, ele não é muito saudável para a nossa audição, porque nós passamos muito tempo com o fone de ouvido e isso vai provocando, né, um problema auditivo. Então a gente deve ouvir os sons em uma intensidade baixa, né, de uma forma em que nós não necessitemos estar muito tempo com o fone de ouvido e nem com um som muito alto para não prejudicar a nossa audição, certo? Na nossa atividade, assim, complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Nós temos materiais, vibração e orelhas. Vocês irão ler as frases, as 3 frases, e completar com as 3 palavras do retângulo. Na segunda questão, indica a propriedade do som relacionada a cada uma das informações listadas a seguir, escrevendo a letra correspondente. Letra A para altura, letra A para altura, letra I para intensidade e letra T para timbre. E aqui nós temos
né, as definições. O mugido de um boi, ele é grave. O som de uma sirene de uma ambulância é forte. O assovio de uma chaleira é agudo. O som de um piano é diferente do som produzido pelo saxofone, pois são fontes sonoras diferentes. O som do tic-tac do relógio é fraco. O som da sala de aula varia entre 40 e 80 decibéis. E na terceira questão, leia o cartaz da campanha de combate à surdez. Este é o cartaz. O que vocês vão fazer? No cartaz, pinte de azul o trecho sobre a importância da audição e de vermelho vão pintar o trecho sobre como ocorre a perda auditiva. E depois de ler o cartaz da campanha, vocês vão responder esses 3 questionamentozinhos, tá ok? Te aguardo.